Estamos no ar com o Código Aberto, nosso segundo encontro dessa nova temporada. Ainda dá para chamar de nova, né? Porque a gente está no segundo encontro, serão 13 encontros, nós temos 13 lições pela frente, conversando sobre o livro do Apocalipse. Eu não sei quais as suas impressões depois do nosso primeiro encontro da semana passada, das nossas conversas sobre Cristo como esse personagem central do Apocalipse, sobre essa simbologia. E agora a gente vai entrar ainda um pouquinho mais, a gente vai entrar agora no conteúdo do texto, entendendo que o Apocalipse ele parte de Cristo, ele é a revelação de Cristo e essa revelação de Cristo entregue a João. A gente vai hoje pensar um pouquinho sobre esse João, que momento da vida que ele recebe essa revelação, onde ele está, o que ele está fazendo, como vive. E a gente vai olhar para isso e tentar agora, nesses primeiros passos de Jesus no Apocalipse, porque a gente vai acompanhar, na verdade, quando a gente pensa em Jesus como centro do Apocalipse, a gente está pensando que a gente vai acompanhar a caminhada de Cristo na história. Então a gente vai olhar para isso essa semana, tá bom? Eu vou apresentar de novo nossos convidados aí para você ir se familiarizando com eles, tá bom? E aqui está Pastor Leonardo, tudo em ordem? Maravilha, pastor, uma alegria mais uma vez poder participar aí desse segundo encontro e ter a oportunidade de conhecer os amigos e também ter, né, essa chance de falar com aqueles que estão em casa. Muito obrigado. Beleza, seja muito bem-vindo mais uma vez, pastor, obrigado pela presença. E você, Moara, tudo em ordem? Tudo em ordem, passando nervosismo agora, né? Espero que sim. Já passou um primeiro momento, agora... Muito feliz de estar aqui conversando com vocês, nessa conversa que a gente vai aprendendo, vai construindo o nosso conhecimento. Para mim está sendo sensacional. Legal, prazer ter você aqui também. Jéssica, tudo em ordem? Tudo certo. Como é que foi o primeiro momento, a primeira semana, foi tudo de boa? Sobrevivi. Então, Sobrevivi. Tá bom. Vamos uma semana de cada vez. Mas é muito enriquecedor, né? A gente estudar juntos, uma ideia complementa a outra, então está sendo muito, muito boa a experiência. Muito bom. E você, Max? Tudo em paz? Tudo jóia. Estou contente de estar aqui mais uma vez. Vai ser bem legal hoje. Muito bom. E a gente, como na semana passada, hoje a gente tem de novo com a gente a presença de Dilson e Débora, que inverteram de lugar. Hoje estão em lugares diferentes. Tudo bem? Verdade, tudo bem, tudo ótimo. Tudo na paz. Então hoje é Débora e Dilson, então. Na ordem. Mas é um prazer estar aqui, estar aprendendo muito, né? Essa lição para a gente também está sendo um aprendizado muito grande. Fantástica. Muito bom, prazer ter vocês aqui e prazer também ter o Felipe aí, Filipão, né? Guerra. Nosso tocador de violão, né? Já participou outras vezes do Código e um prazer também, viu, Felipe, ter você aqui com a gente. Nós vamos para o nosso estudo dessa semana, conversando ainda sobre o Apocalipse, mas antes da gente estudar, antes da gente ir para a palavra, eu quero convidar você para uma oração. Eu vou pedir para o pastor Leonardo orar para a gente nesse momento. Por favor, pastor. Senhor Deus, muito obrigado, bom Pai, por Tua palavra em nossas mãos e obrigado também pela oportunidade que temos de estudá-la. Nós queremos te suplicar as Tuas bênçãos para que possamos aqui entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração e que as mensagens contidas no livro do Apocalipse possam trazer esperança para cada um de nós. Então nos abençoe esse estudo, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nem todos os livros da Bíblia, para nem todos os livros da Bíblia, nós temos a resposta de quem é o autor. Tem alguns livros que a gente tem o livro e a gente tem uma ideia. E a tradição fala que o autor pode ser esse ou aquele, mas alguns explicitamente apresentam a autoria do livro, para quem foi entregue, né? Deus revelou ao fulano. E o livro de Apocalipse revela isso logo no começo, que é a revelação de Jesus Cristo a João. Quem é esse João? Para quem ele se revela, em que momento da vida ele está, o que está acontecendo na vida de João, no momento em que o Apocalipse, em que a revelação de Deus o encontra. Então, João era um apóstolo de Jesus, foi discípulo, virou apóstolo, e João era o último apóstolo que estava vivo. Todos os outros já haviam falecido. E ele já tinha muitos anos de vida, já era avançado em idade. Então agora você imagina um senhor de idade, eu imagino um vovô recebendo uma mensagem de Deus para transmitir a nós. Então imaginem o contexto, que emoção. João já fazia algum tempo que não havia mais se encontrado com Jesus, porque Jesus havia voltado para o céu. Agora, aquele apóstolo que viveu 3 anos e meio com Cristo, de repente recebe essa visão, essa revelação. Então eu imagino a emoção que deve ter tomado conta de João, que já era um senhor de idade. Então esse é o contexto, já tinha idade, já era um senhor de idade, e João estava preso, como nós falamos aqui já na semana passada. Exato. Eu acho que além de lembrar que ele já era um senhorzinho,
Ele estava numa ilha penitenciária. Ele estava preso num lugar árido, improdutivo, triste. Vamos olhar, né, hoje, numa cadeia. Imagina a situação de um senhorzinho na cadeia, com privação de conforto, de alimento, de amigo. E sem ser o culpado, né? Ele estava preso por amor ao evangelho. Exato. Então, numa situação de fragilidade. Já de fragilidade por causa da idade, fragilidade física, mas uma fragilidade emocional, social. Então, ele estava num contexto, assim, dos menos favoráveis. Daí recebe um alento. Recebe a visita do próprio Cristo. Sensacional. E com uma mensagem assim, né? Muita informação para ele. Se hoje a gente fica meio perdido assim no Apocalipse, vamos tentar entender aqui. Imagine ele sozinho. Se a gente está estudando Apocalipse há 1900 anos, a gente fica perdido, né? E ele teve que... Imagine que quando... Se eu falar alguma coisa para você de um lugar que eu goste e te descrever em palavras, eu ainda não consigo colocar tudo aquilo que eu queria que você entendesse. Então, eu acho que a dificuldade em colocar em palavras tudo aquilo que ele viu, as coisas que ele queria mostrar, a dificuldade ainda, né, nessa situação. Eu acho legal, Jéssica, quando a gente se lembra que João escreveu esse livro em grego, né? Ele era um judeu e escreveu em grego, e quando a gente vai lá estudar a fundo mesmo, ele escreveu com um grego muito simples, né? Um grego que o pessoal compara como se fosse uma criança de 8, 7 anos de idade, né? Não conseguiria passar no Enem. Um vocabulário pobre, né? Um vocabulário muito pobre, mas você vê a riqueza. Por isso que quando a gente enxerga através dos olhos da mente hebraica, a gente começa a entender mais profundidade no livro de Apocalipse. E vocês falando sobre a linguagem do texto e falando sobre a necessidade de João de escrever coisas que ele nunca tinha visto, porque, por exemplo, quando ele vê lá uma besta que vem do mar, não tem um paralelo real. E é interessante como aí usa o mesmo recurso que aparece em Daniel, aparece que é o profeta sempre descrevendo nos termos conhecidos, e era como semelhante, e era parecido com tal, e era semelhante a isso. E essa recorrência dessa expressão no texto dá essa ideia de que ele, e isso é importante, que ele está vendo algo que ele não consegue descrever, e então ele usa as referências reais para tentar dizer o que ele está vendo, né? De Zacarias também, né? Zacarias também. Eu costumo chamar de Zicarias, né? Porque ele era muito legal. E Zacarias também, né? Tem os 4 cavaleiros e tal. É também um livro de certo modo apocalíptico também. Sim, né? Você pensa lá que o capítulo 1 capítulo 1, verso 7, né, de Apocalipse, né, que ele vem, que Jesus vem e tudo mais, vem lá, tem muitas referências a Zacarias capítulo 12, né? Quando a gente olha para isso, mas a gente deu o contexto de quem era esse João. O que isso ajuda a gente a compreender? Porque às vezes a gente lê a Bíblia, a gente passa por cima do personagem, né, que está recebendo. A gente está tão interessado, e é claro que a gente tem que estar interessado na mensagem. A mensagem é importante, mas esse mensageiro que recebe é muito interessante pensar na maneira como Deus se aproxima e a gente tentar ver há uma pessoa recebendo isso, né? E o que isso muda para a gente quando a gente pensa na gente também, nesse Deus que se revela para a gente de forma pessoal. Ele se revelou para João com uma mensagem enorme, mas ele se revela para a gente também de uma forma pessoal. O que esse Deus que vai se encontrar com João, porque ele podia ter dado essa revelação para qualquer outra pessoa, porque o que isso me mostra sobre Deus? Ele é um Deus cuidadoso, né, pastor? Eu fico imaginando, eu não tenho como saber o que passava pela mente de João dentro daquela cadeia, já de idade. Mas, com certeza, alguns pensamentos invadiram a cabeça dele. Poxa, cadê Deus? Eu estou aqui porque sou fiel a Ele. Eu quero sentir esse conforto. E Deus vai lá e cuida dele. Porque essa revelação é um cuidado. Porque é uma mensagem de esperança, como a gente falou semana passada. Uhum. E eu lembrei muito da minha avó quando eu estava estudando essa lição dessa semana, o nosso guia de estudos. A minha avó já está com 83 anos, ela tem Alzheimer. E o meu avô faleceu. E ela esquece que ele faleceu. E toda vez que a gente tem que contar de novo, às vezes a gente, né, tenta dar uma disfarçada, ela relembra e ela chora, e daí ela sempre fala essa frase: que bom que Deus não se cansa, porque eu fico falando para ele que estou com saudade do Paulo, mas que bom que Deus não se cansa, porque Deus cuida. E daí eu falo: vovó, ele não se cansa, ele sempre vai estar aí por você, ele sempre vai estar aqui por mim. E ele estava lá por João, em Pátimos, que é um pedregulho só.
frio, vazio, o Deus, dono do universo, se dignou e falou bem assim, eu vou ali cuidar dele, eu vou dar uma mensagem de esperança, eu vou dizer que o final vai ser legal. Não era o homem com o melhor grego, né? Não era a pessoa na condição mais favorável para escrever um livro, né? Era um ser humano, né? É. Era um ser humano. Eu sabia A que gente escrevia desse jeito. a gente acha que essas pessoas tinham superpoderes, eram muito mais capazes do que a gente, mas quando a gente se aproxima, quando a gente humaniza João e a gente se torna próximo, aí a gente entende que o Apocalipse também é para mim, também é para você, porque ele se torna humano, né? E tem, quando a gente enxerga sobre os olhos de João, né? Quem era João? Quando todo mundo deixou Jesus, né, ali na hora mais terrível da vida dele, quem ficou? Ele é o único que fica, né? Ficou João. Ele permanece. E agora, tantos anos depois, Jesus retribui o favor. Eu acho isso tão lindo. Então, Deus é bonito isso, né? É lindo. Ele não tem, nisso. Deus não tem prediletos, mas ele tem íntimos. Ele tem íntimos. E nesse momento de fragilidade, né, Deus tem esse poder, essa sensibilidade de transformar o pior momento no melhor. E eu fico pensando muito no negócio, né, de João, que é um reencontro para ele, né? Porque você pensa assim, ele viu Jesus subindo ao céu, e aí ele está vivendo, os anos vão passando, de repente, no momento que nesse momento mais solitário da vida, Jesus vem visitá-lo. E eu acho bonito, Ellen White, que é uma escritora adventista, que a gente recorre a ela com alguma frequência aqui no Código Aberto, ela tem um texto muito bonito que ela diz o seguinte, sobre esse evento. No livro Atos dos Apóstolos, página 570, ela diz, para o servo de Deus, sua solitária habitação tornou-se a porta do céu. Que lindo, Nossa. né? É lindo você pensar nisso, você pensar que o lugar mais solitário se transforma no lugar onde ele vê o céu. Isso é maravilhoso. E tem uma progressão também, né? Se você ver o verso Apocalipse 1, 10, né? Ele fala, fui arrebatado no Espírito, tal, e ele fala, e ouvi de trás de mim uma grande voz. Então, primeiro ele escuta, e aí no verso 12, e voltei-me para ver quem falava comigo. E aí ele leva aquele susto, né? Primeiro ele escuta, essa voz eu conheço. E aí quando ele olha para trás, Jesus em toda a sua glória. E é muito interessante pensar que João, a Bíblia é riquíssima, assim, a gente tem que ir para outros assuntos, mas assim, eu acho sensacional algumas coisas. Que é exatamente dessa maneira que João descreve o encontro de Maria Madalena com Jesus no sepulcro. Nossa. Que ele diz o seguinte, que Maria está lá, ela está querendo saber onde Jesus está, e aí Jesus chama ela pelo nome, e aí diz, e Maria reconhecendo a voz do mestre, ela se vira e reconhece Jesus. E aí o João a mesma coisa, ele ouviu, essa voz eu já ouvi, aí ele se volta, é Jesus também, muito bonito. E é engraçado, ele escuta, volta e Jesus pede para fazer alguma coisa. Vai avisar. Sim, é a mesma. Escreve para as igrejas. O recurso é mesmo, então, é muito bonito o movimento igual, né? A gente não basta ouvir, voltar para analisar, né? Ouvir, ler, que a gente falou na lição, no estudo da semana passada, a gente tem que agir. Então, ele chama a gente a aprender, ele fala com a gente, mas a gente tem que fazer alguma coisa depois. Isso é muito legal, né? Todo encontro com Jesus termina num envio. Todo encontro com Jesus termina num envio, né? Talvez, pastor, porque a missão de Jesus é salvar a humanidade, né? E eu estava aqui ouvindo vocês falarem, eu não tive a oportunidade de ter avô. Os meus avós, eles já haviam falecido quando eu nasci. Eu só tive as mulheres, as minhas vozinhas. E eu fiquei imaginando a atenção que João recebeu. Porque quando a gente tem alguém que já tem uma idade mais avançada perto de nós, eles não precisam de muita coisa a mais, eles querem atenção. E isso é fundamental. Então, Jesus deu atenção para João, mas essa atenção foi voltada para as igrejas. Então, você ouviu, você viu e agora você escreve, porque eu estou aqui dando atenção para você e através de você eu quero mostrar para as igrejas que eu também me importo com você e me importo com elas também. Sensacional. Eu acho muito bonito esses detalhes, né, do texto, essa construção, e pensar nesse Deus que se revela de forma pessoal. E pensando nisso, acho que uma mensagem antes da gente ir para um próximo assunto é que, da mesma forma como para João, o lugar de sofrimento e de solidão foi porta do céu, pode ser que para você também vai acontecer isso. Pode ser que você hoje, no momento de solidão, de
deserto, de exílio, de prisão, de algum tipo de privação, pode ser que essa seja a oportunidade onde você vai viver um encontro com Deus e Deus vai se revelar o céu para você, Deus vai revelar a grandeza dele para você. E essa certeza é muito confortadora, porque Deus ele não está restrito às boas circunstâncias da nossa vida para aparecer. Ele aparece na circunstância que, no momento que tiver. E ele se revela, e ele se revelou a João, ele se revelou ao Max, se revelou a Jéssica, se revelou a Moara, se revelou ao pastor Leonardo, se revelou a mim, ao Disso, ao Débora, ao Felipe, a todo mundo que está aqui, ele continua se revelando, mas que a gente tenha essa certeza, que às vezes essas câmaras de sofrimento são lugares onde as vozes das pessoas ficam mais abafadas e a voz de Deus fica mais clara. Deus revela para João, e aí tem um texto, um verso um pouco controverso, um verso controverso, é uma boa maneira de descrever, onde existe uma referência de tempo de forma bem específica, quando é o dia em que João recebe. É Apocalipse capítulo 1, verso 10. Quem pode ler aí para a gente? Apocalipse 1, 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Muito bem. Achei-me em Espírito no dia do Senhor. Que dia é esse? Porque em algumas Bíblias até estava mencionando aqui uma tradução que o pastor Leonardo que ele tem também, né, da Bíblia, usando, que aparece uma referência clara, né, no dia, então, entendendo que é o domingo. Que dia do Senhor é esse dia do Senhor? Bem, eu acho importante... Vamos pensar no seguinte, antes de você responder. Certo. Que dia não é? Que dia não... Bem, para mim, uma responde a outra, né? Se é um, não é os outros. Então, simples assim. Entender o contexto. João diz no verso 9, eu tô aqui preso porque, justamente por causa do testemunho de Jesus, porque eu defendi a verdade. Naquela época, entre o ano 81 e 96 depois de Cristo, o imperador era um sujeito chamado Domiciano, que se autoproclamou Deus e exigiu ser adorado no Dominicus, no dia do sol. Sunday, em inglês, né, o dia do domingo, a gente chama Sunday, certo? Então, a gente já está vendo aqui uma certa incoerência. Como que ele poderia estar no domingo se ele foi justamente perseguido por alguém que estava distorcendo a verdade? Então, compreendendo que a palavra de Deus, assim como Jesus, Maria, os apóstolos, os discípulos, Paulo ensinava ali, Atos 17, 2, 18, verso 4, em todas essas partes eles estão adorando no sábado. Então, o dia do Senhor, então eu entendo até como uma reiteração, eu estava no dia do Senhor. Mas reiterando qual é o dia. Reiterando que é o sábado. Antes da gente continuar, o pastor Leonardo está aí no ponto para falar, antes de você falar e você conclui a ideia do Max, a gente passa um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, tá bom? Então fica por aí, a gente vai tentar entender ainda um pouquinho mais sobre essa ideia de que dia do Senhor é esse e por que a gente crê que esse dia do Senhor é, como o Max disse, o sábado, tá bom? Fica por aí, código aberto, volta daqui a pouco.